Nessa aula nós vamos falar sobre curadoria e repertório. O que é cada um deles, quais as vantagens e como aplicar na sua vida. Então, bora lá! Me chamo Alessandra Mercadante, sou social media, infoprodutora, estou lançando agora o meu curso Geração Social Media e também tenho minhas mentorias individuais e em grupo. Então, vamos entender um pouquinho o que é curadoria, o que é repertório, tá? Vamos começar primeiro pensando numa linha editorial. Quando você fecha um cliente, você precisa montar a linha editorial dele, que é o quê? O objetivo que você quer alcançar com aquelas postagens. Então você precisa entender qual é o objetivo do seu cliente. Isso daí ele vai passar para você. Dentre o objetivo, você vai montar uma linha editorial, uma linha de raciocínio, é como se fosse um caminho para você alcançar aquele objetivo. Dessa linha editorial, você vai montar o seu calendário editorial, que são as postagens diárias. Para que você tenha uma linha editorial muito bem estruturada, você precisa fazer a curadoria e o repertório. No caso, você vai fazer isso tudo do seu cliente, tá? E quando você for vender o seu serviço também como social media, você precisa ter essa curadoria e esse repertório seu. Então, para você fazer o do seu cliente, curadoria, vamos entender, é tudo que vem de dentro para fora e repertório é tudo que vem de fora para dentro. Como fazer a curadoria? É bom você abrir uma planilha no Excel ou um cartão no Trello, onde você achar melhor, e escrever algumas características da curadoria. A motivação, sua motivação interna e externa, o que você pensa, o que você resolve, suas vulnerabilidades, suas principais características, como que você quer que o seu cliente te conheça. Curadoria também é a maneira com que você fala, como que você dá um oi, um bom dia para o seu cliente, no caso, o cliente para a audiência dele, como que ele se despede, dá o tchau, dá boa noite, quais são as palavras que o seu cliente vai utilizar uma palavra mais formal, uma palavra mais de amigo, como que ele vai se comunicar, ele vai falar palavrão, não vai, então isso tudo é uma curadoria. Entendeu? Quais são as características que o seu cliente, a audiência vai falar assim, aquele fulano tem essa característica. Isso tudo tá dentro da curadoria, tá? O que você odeia, o que você não concorda, o que você quer que o seu cliente, a sua audiência entenda que você não é a favor, você tem que mostrar ali o seu posicionamento, você tem que trazer uma conexão com a sua audiência. E isso tudo você só vai trazer se você tiver uma curadoria muito bem descrita, ou seja, tudo que está dentro de você e que você quer passar para a sua audiência, tudo que está dentro do seu cliente e o seu cliente quer passar para a audiência dele. Isso tudo é curadoria, tá? Então, antes de montar qualquer linha editorial, qualquer calendário editorial, primeiro tenha a curadoria muito bem alinhada. Deu para entender até aqui? Agora vamos para repertório. O que é repertório? É tudo que vem de fora. É um livro que você lê, é um podcast que você assiste, é uma aula que você vê no YouTube ou em qualquer outro lugar. Entendeu? Isso tudo são informações que você está trazendo para dentro de você. Ou seja, você para durante um dia, está ali lendo durante uma hora, ou o seu tempo de leitura. Você está lendo um livro, você vê alguma coisa, caramba, isso daqui tem a ver com o meu nicho, ou tem a ver com o nicho do meu cliente. Isso daqui dá um bom conteúdo. O que você faz? Você vai lá, tira uma foto, ou marca, ou escreve da maneira que você achar melhor. Joga para o seu Trello, que é bom você ter um Trello para que você coloque ali
todo o seu conteúdo, tá? Joga para o Trello como se fosse um repertório. Então, daquilo que você leu no livro, você já vai poder tirar um conteúdo, seja ele para feed, para Reels, para IGTV, e dali você já tira. Mesma coisa, tá ouvindo um podcast, aí você lembra de um determinado cliente. Vamos supor, você tá ouvindo um podcast e ele fala dá uma dica sobre como fotografar. E você tem um cliente que você administra as redes sociais dele que é fotógrafo. Pronto, tá ali, você pegou um conteúdo para você postar na rede social daquele seu cliente. Então, o que você faz? Pega aquele podcast, grava aquele pedacinho da fala ou anota, joga para o seu Trello dentro de repertório e dali você desenvolve um conteúdo para o seu cliente. Deu para entender, gente, a diferença entre repertório e curadoria? Essa diferença tem que ficar bem clara e você precisa fazer isso diariamente. A curadoria você faz uma vez ou outra, que você vai fazer uma vez e vai revisar ela uma vez ou outra. Agora, o repertório é diário. Por isso que é importante a leitura, assistir aula, escutar podcast, ver lives dentro do nicho e do subnicho do seu cliente. Vai ser através desse repertório que você vai ter conteúdo eterno. Tudo bem? Deu para entender? Qualquer dúvida é só comentar aqui nessa aula, tá bom? Espero vocês para a próxima aula. Um beijo!